Salve Deus, minha irmã. Olha, essa informação não procede não, tá bem? Não tem isso de uma ninfassol não poder emitir depois de outra ninfassol, tá? Ali é um entrelaçamento de energias. É claro que é bom que primeiro se emita Sol e depois Lua e assim por diante, tá? Num avatar que você tem 3 ninfassol, o natural seria o Ajanã assumir o comando desse avatar, né? Então dessa forma, do mesmo jeito iria acontecer esse cruzamento entre Sol, Lua, tá bem? Mas a determinação do avatar é que formem-se pares, né? No mínimo 5 pares. O Irice Sol Apona também é aceitável dentro do trabalho, tá? Então é o que está na lei, né? A lei não especifica isso de que não pode 3 Sol, que não pode, que obrigatoriamente a ninfassol não pode emitir depois da outra. Não tem essa condição exatamente. É um cruzamento das energias dos pares. Muito embora, né, no começo, na formação do Alabá, quando ainda era Agamá, que se chamou assim antes, nós tínhamos as emissões individualizadas. Era um círculo grande formado, né, demorava um tempo absurdo para ser concluído, e as emissões não eram assim, aos pares. O mestre Barros, de vez em quando, né, gerava uma polêmica porque ele formava o avatar e ele não fazia a ninfa emitir em seguida do mestre, né? Ele chamava um mestre daqui, depois chamava uma ninfa lá do outro par, depois chamava um mestre lá do outro par. Ele entrelaçava dessa forma, né? E ele esteve presente junto com a tia e era permitido fazer dessa maneira, né? Com o tempo eu não vi mais ele fazer assim, mas mesmo depois da tia desencarnada há bastante tempo, ele de vez em quando fazia dessa maneira. Então não procede essa coisa de, não pode ser assim, não pode ser assado. É o que está na lei, ali no nosso livro. Salve Deus. Nos avatares, nós temos as seguintes condições. Pode ser feito só com doutrinadores? Pode, desde que tenha a presença de um representante do Cavaleiro da Lança Vermelha para emitir este canto. Ele vai ocupar a posição que seria do Ajanã, de frente para o comandante. Isso não está no livro de leis, tá certo? Se eu não me engano, nunca foi colocado por escrito, mas sempre foi realizado dessa forma, tá certo? E costuma-se também, quando se tem 2 pares de Ajanã, e o avatar é mínimo, não é só com os 5 pares, entregar o comando para um dos Ajanãs. É uma tradição, também não é algo que está registrado no livro de leis. Avatares com mais Ajanãs, o livro de leis, as nossas leis, são omissas em relação a isso, tá? Não tem uma determinação. Em alguns lugares eles fazem esses avatares de Ajanãs, mas eu entendo que o comando, ele é do doutrinador, ou excepcionalmente do Ajanã, quando existe a presença de 2 pares de Ajanã e o avatar é mínimo. Se o avatar for maior, né, tiver 7, 9, tiver mais pares, que é bem difícil, né, hoje todo mundo faz com 5, aí sim não tem a necessidade do Ajanã comandar. E essas informações não são informações que constam assim oficialmente no livro de leis, mas é uma tradição que sempre foi cumprida dentro das orientações recebidas na época da formação dos avatares. Salve Deus. Salve Deus. Sobre a ordem de emissão nos avatares, né? Realmente o livro de leis ele é omisso nesses casos e o realinhamento procurou organizar isso para que não virasse uma bagunça. A verdade é que no início dos avatares, né, logo depois que os Agamás deixaram de ser Agamá e passaram a ser avatar com uma lei específica, com uma normativa, etc., nos avatares as emissões no início elas eram entrelaçadas independente do par.
Verdade. Você chamava o mestre na sua frente, depois a ninfa que estava à sua direita, depois o mestre que estava na sua esquerda, depois a ninfa que está na sua frente. Enfim, as emissões eram entrelaçadas, independente do par. O mestre Barros, né, o primeiro filho de Devas, de vez em quando fazia isso. Lá no Templo Mãe, até não tem tanto tempo assim, não, até uns 15 anos atrás, antes do realinhamento, de vez em quando o mestre Barros fazia isso. Fazia um abatá, e quando ele estava ali comandando, ele fazia essas emissões independente do par. Né? Talvez por isso que gerava alguma dúvida, né? Porque vinha muita gente de fora lá para o Templo Mãe, e observava isso, e daí queria fazer igual nos templos, né? Principalmente mago, né? Mago é sempre polêmico. Eu posso falar porque eu fui mago há muito tempo, tá? Mago é muito polêmico, né? Então, de vez em quando vinha um mago, via aquilo ali, achava a coisa mais fantástica do mundo, queria levar para os templos, aí dava uma quizumba com o presidente, gerava confusão. Então, provavelmente visando evitar essas situações desconfortáveis, é que no realinhamento se ordenou a sequência de emissões. Tá bem? Deixado por dia? Não tem uma sequência de emissões a serem realizadas no Abatar. Salve Deus. Mas nós respeitamos sim todas as recomendações que foram registradas no livro de leis e posteriormente no realinhamento. Afinal de contas, o realinhamento foi subscrito, né, pelos 3 trinos que ainda estavam encarnados, né? Tanto o mestre Nestor, quanto o mestre Michel, quanto o mestre Beto, né? Araquém, Sumanã e Ajarã subscreveram, assinaram em conjunto aquele realinhamento. Salve Deus. Salve Deus. Na antiga Índia, os monges partiam em jornadas pelas pequenas aldeias, seguiam aos pares em fila indiana. Ao chegar nos povoados, realizavam invocações e muitas curas também. No plano espiritual, esses mestres indianos formam grandes abatás e vão aos povoados do etérico, sob a guarda dos cavaleiros da legião do Divino Mestre Lázaro, e atraem espíritos necessitados para o seu raio de atuação, permitindo que os cavaleiros os envolvam magneticamente e os resgatem das regiões mais sombrias. O hino de Pai João, cantado na partida de cada um dos nossos avatars no Vale do Amanhecer, é uma referência à encarnação de Pai João como escravo, nascido na Índia. Pai João teve 2 encarnações como escravo, né? Uma delas ele nasceu na Índia, sendo capturado e escravizado posteriormente. O ministro Yurici, no dia 27 de novembro de 2004, disse o seguinte: quisera poder mostrar a vós as correntes magnéticas dos abatás que se elevam ao canal vermelho, permitindo a Quataí 108 curas luminosas de povos, rompendo guerras, renovando vidas sobre a terra. Que o teu poder iniciático, filhos meus, não vos desampare nas vossas necessidades materiais. E sim, Tia Neiva disse em 11 de setembro de 84, na segunda carta da Corporação dos Mestres Adjuntos, grupos enormes fazendo abatá, outros emitindo aqueles enormes sermões, quando o Mahame despertou, dizendo que aqueles que não eram os mesmos de todos os dias, que aqueles sermões ajudavam aquele povo. Uma das coisas mais bonitas que vejo ultimamente são os cavaleiros caçadores da legião do Divino Mestre Lázaro. E acredite, meu filho, que estamos chegando o tempo dos caçadores. Mas, para chegar a esse tempo do abatá dos caçadores, é preciso que o jaguar conheça seus bons sentimentos, suas vibrações, e se desarme contra seus vizinhos, sabendo que o homem-luz só está evoluindo quando não se preocupa com o seu vizinho. O abatá é um trabalho de forças que se deslocam eflúvios curadores da legião do Divino Mestre Lázaro. Também é uma força extraetérica manipulada na conduta de uma emissão. São forças centrífugas que podem fazer um fenômeno físico
e também é uma força esparsa para os que gostam de brincar. Este trabalho engrandece muito o médium na sua vida material. Se muitos abrirem suas emissões, aumentarão suas heranças transcendentais e os fenômenos vão aumentando e iluminando. É um trabalho indiano dos homens andarilhos que diziam: no ciclo de uma batata tem um povo celestial. Médicos, curandeiros, enfermeiros, negociantes, enfim, tudo que o homem precisa nessa hora. Tia também dizia: o Abatá é válido por uma consagração perfeita e o Abatá cura todas as dores. Salve Deus! A união das falanges missionárias na realização deste grandioso trabalho é que dá o suporte para tantas energias e forças que chegam em todos os nossos trabalhos, porque purifica o médium, lhe traz as consagrações e cura suas dores. Salve Deus! Salve Deus! Esses dias eu gravei bastante sobre o Abatá, né? Mas ficou duas perguntinhas aqui. Não pode passar na elipse do Abatá. Salve Deus, gente! A hora que o comandante encerrou o trabalho está encerrado. Salve Deus! No seu mandamento, não. E foi perguntar também a diferença do objetivo de um Abatá de falange e de um Abatá normal, por assim dizer. Não tem diferença de objetivo. Né? O que tem é a diferença de uma projeção de forças. Quando você está num Abatá da falange missionária, existe um auspício direto da princesa daquela falange projetando ali. Né? Então, é um trabalho específico das forças, mas o objetivo, a realização é a mesma. Salve Deus!